Pois então, volto a repetir, chegado o sábado, Jesus vai à sinagoga, o verbo está aqui no plural, embora no passado eu atualizo para o presente, vai à sinagoga. É como hoje, século XXI, terceiro milénio, início do terceiro milénio, estamos na primeira década do terceiro milénio, alguém entrasse na igreja paroquial e em vez de se pôr lá passivo, fosse ativo, levasse algo, uma boa notícia para anunciar, para partilhar, e portanto chegasse lá e dissesse: hoje quem vai falar sou eu. E o abade, o pároco, ficava aos papéis. Aqui o chefe da sinagoga deve ter ficado aos papéis, porque Jesus entra e começa a ensinar. Portanto, não se senta para ouvir, para escutar. Quando muito senta-se, porque o mestre falava sentado, senta-se para ensinar. Nem que não ocupe o lugar lá do chefe da sinagoga. De onde está? Onde está Jesus está a sabedoria. Está a sabedoria. Onde está o ser humano, plenamente humano? Está sempre a sabedoria. E então, digamos que a cátedra não é um lugar, é a pessoa. É a própria pessoa. Portanto, Jesus, onde estiver, está a ensinar. Onde estiver, está a sabedoria. Feita prática e feita também palavra. Mas, antes de mais, feita prática. Aqui, estamos mesmo a ver, a prática é entrar na sinagoga e pôr-se a ensinar. E é tão importante isso, que o Evangelho de Marcos não nos diz uma única palavra sobre o que Jesus ensina nesta ida à sinagoga de Cafarnaum. Registra o gesto, registra a prática, que chegado o sábado entra na sinagoga, vai à sinagoga, como todos os outros judeus, mas ao contrário de todos os outros judeus que frequentavam aquela sinagoga em Cafarnaum, e inclusivamente ao contrário dos primeiros 4 que ele chama e que começam a acompanhá-lo sem o entenderem, vão numa postura e Jesus vai noutra. E esta postura outra é que é registada como boa notícia, como, digamos, como prática exemplar, paradigmática, para todos os seres humanos, de todos os tempos e lugares. Quer dizer que os seres humanos, à medida que são seres humanos, que crescem de dentro para fora, que se desenvolvem de dentro para fora, que não se desenvolvem segundo uma forma, a forma imposta, mas que se desenvolvem de dentro para fora a partir da sua própria matriz, da sua própria originalidade, que nos é dada. E, portanto, nós temos de a respeitar, somos mistério e temos de desenvolver, ajudar-nos a desenvolver a nossa própria matriz, que se nos vai revelando, que se nos revela progressivamente à medida que a gente lhe dá a oportunidade dela se desenvolver. E é por isso que, por exemplo, eu, hoje, nesta idade em que estou, eu me compreendo bem melhor do que quando tinha 25, foram os anos em que a Igreja me ordenou presbítero. Hoje, eu tenho uma compreensão de mim e do meu próprio ministério presbiteral na Igreja para o mundo, que não tinha certamente tão desenvolvida aos 25 anos, embora a semente já lá estava. E portanto, isto, e desculpem
esta referência pessoal, mas também convém, de vez em quando, nós também darmos o nosso próprio testemunho, até para entendermos melhor o que é que eu estou a dizer, com tanta ênfase, com tanto entusiasmo e também com tanta convicção e alegria. É porque, efetivamente, eu também estou a falar da minha própria experiência, da minha própria vivência, da minha própria prática. E então, vai para ensinar. Então, não há o que se registra como boa notícia é esta prática. Porque esta prática é subversiva. Esta prática é que vai surpreender todos os judeus que estavam na sinagoga, a começar pelos chefes da sinagoga e pelos fariseus, portanto, por todos e pelos teólogos oficiais da época e que eram teólogos do Templo de Jerusalém. Quer dizer, os responsáveis ideológicos, teológicos da época, os que andavam com as catequeses e com os cursos e com o ensino oficial da lei. Portanto, está aqui este destaque, este pormenor tão interessante que o Evangelho de Marcos faz questão. Ele dá mais importância na sua narrativa toda à prática de Jesus do que propriamente aos conteúdos da doutrina, ao que ensina. Porque Jesus ensina com a sua prática, ensina com a prática, com as atitudes, mais do que com o discurso. É com as atitudes, as suas atitudes profundamente humanas, densamente humanas, plena e integralmente humanas, portanto, maiúticas, saem necessariamente maiúticas, intrinsecamente maiúticas. Jesus ensina com estas práticas, e estas práticas são assim, pequenas. Olha, esta parece um pequenino gesto que passa despercebido à maior parte de quem está a ler o texto, de quem está a ler a narrativa, porque lê em diagonal, ou lê por cima, ou pensa que já conhece. E não é assim. Vai à sinagoga e começa a ensinar. Não diz aqui nada do que é que Jesus ensina naquela sua intervenção. O que fica registado é este gesto. E este gesto é que faz a diferença. Porque se em todas as igrejas paroquiais e em todos os locais de reunião das igrejas evangélicas, cristãs evangélicas protestantes, os membros, aqueles supostos membros, os que constituem, os que fazem aumentar a estatística, os que frequentam aquelas coisas, aqueles sítios, chegassem e tivessem a palavra, certamente havia uma grande subversão. Este comportamento tinha algo de conspirativo e geraria distúrbios, geraria espanto. E, portanto, o institucional não tinha como se afirmar, como levar a sua por diante, como difundir a sua ideologia, a sua mentira, como difundir e como justificar e como desenvolver. Não tinha como, porque os seres humanos é que se sobrepunham à ideologia. Portanto, a realidade que é o ser humano sobrepunha-se ao ideológico. E, infelizmente, nós estamos tão formatados por este sistema, que é sempre o ideológico que se sobrepõe ao ser humano, a cada ser humano, e que quer moldar cada ser humano à sua imagem e semelhança, em vez de se deixar surpreender com a originalidade de cada ser humano, mulher, homem, mais novo ou mais velho. Deixar-se surpreender. Mas isso, estávamos num outro universo. Estávamos num outro universo assim a acontecer. Estávamos já no universo do reino, reinado de Deus, que Jesus está aqui a anunciar, que está primeiro a praticar e a anunciar primeiro pela sua prática, e depois também complementa com a sua palavra. É isto. E então diz o texto: maravilham-se com o seu ensinamento, pois os ensina como quem tem autoridade. Já vamos